Muito bem. Capítulo número 8 do livro Contagem Regressiva de Alejandro Bulhon. Capítulo 8 tem como título As Sete Pragas. As Sete Pragas. Aí diz assim: Eu devia ter 6 ou 7 anos quando ouvi pela primeira vez falar dos últimos flagelos. Flagelos são as pragas, podem ser chamadas assim, né, de flagelos, pragas, né? Que cairão neste mundo antes da volta de Cristo. Então ele era bem novinho, né? 6, 7 anos por aí. Flagelos divinos não eram desconhecidos para mim. Minha mãe havia me contado a respeito das pragas que caíram sobre o Egito quando o faraó recusou que Israel saísse para a terra da liberdade. Então a gente ouve falar bastante das pragas lá do Egito, né? Então lá tem as 10 pragas. Agora no Apocalipse nós vamos encontrar 7 pragas. Mas aquilo era história. Acontecer havia muitos anos, em um lugar distante de mim e com pessoas que eu não conhecia. Até respirava aliviado por não ter vivido naquela época. O Apocalipse, porém, menciona flagelos que cairão em um futuro muito próximo. Passei a imaginar as pessoas gritando de dor por causa das úlceras e chagas malignas, os mares e rios convertidos em sangue, o sol esquentando intensamente, enfim, um quadro apavorante. Aquela noite quase não dormi. E muitas vezes as pessoas, quando falam do Apocalipse, a gente muitas vezes também fica focado só nas desgraças, né? Nos problemas e tal, e então nem sempre a gente fica assim. Muitas vezes a gente passa essa experiência que o pastor Bulhon ele também passou, né? De ficar ali focado justamente nas dificuldades, né? Nos problemas, né? Eu não perguntava se era aquele o Deus de amor. Eu me perguntava se era aquele o Deus de amor do qual tantos adultos falavam, né? Então, esse é um conceito também que acaba sendo problemático, né? As pessoas começam a falar das pragas e já ficam pensando, mas não é Deus não é amor? Como é que vai ter essas pragas? Né? Como um Deus tão bom pode causar tanto sofrimento às suas criaturas? Fiquei traumatizado com o Apocalipse. Né? Quantas pessoas, né, têm medo de estudar, de ler o Apocalipse por causa disso, né? Por causa dos problemas que estão ali indicados, tal, né? Ele, o Apocalipse, me dava medo. Para mim, era um livro cheio de monstros e coisas horríveis. No entanto, o tempo passou e, com mais maturidade e conhecimento teológico, comecei a entender melhor tantas mensagens que, à primeira vista, pareciam assustadoras. Permita-me, neste capítulo, compartilhar com você algumas reflexões pessoais que me ajudaram a olhar o Apocalipse de outra maneira. Então, é importante a gente ter também essa concepção de que o Apocalipse ele não é só esse livro de desgraças. Como eu também já falei, no Apocalipse nós temos ali uma revelação de Jesus. Jesus ele é retratado no Apocalipse de muitas formas. Então, na realidade, o objetivo maior é revelar a Jesus também, né? O caráter e a paciência de Deus. Você já se perguntou alguma vez por que Deus é aparentemente duro e punitivo no Antigo Testamento? As pessoas olham assim para o Antigo Testamento, vê ali um Deus, né, parece mais brabo, né, mais pronto a agir. E no Novo Testamento, Jesus, não, ofereça o outro lado da face e tal, né? Como se fosse um Deus mais tranquilo, né? Só que Jesus veio revelar o Pai, justamente por causa dessa visão equivocada acerca de Deus, é que Jesus ele veio no Novo Testamento para poder revelar adequadamente o Pai. Por que foi tão cruel ordenando a morte dos habitantes de Canaã? Afinal, ele não é um Deus de amor? Página 50. O interessante é que, se você ler o Novo Testamento, terá a impressão de encontrar outro Deus. O Deus que ama, espera e perdoa. Né? Quando a gente está estudando a Bíblia com algumas pessoas, algumas dizem assim, não, eu amo a Jesus, mas o Deus do Antigo Testamento, não, esse eu não gosto dele não, né? Agora o Deus do Novo Testamento eu gosto. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas consideram a Bíblia incoerente, por causa disso. Existe alguma explicação para os atos divinos de juízo? Juízo é no sentido ali da ação de Deus, de julgamento, de agir, de punir, né? Podemos ter uma pequena luz para entender a aparente mudança da atitude de Deus em relação ao antigo e ao novo, né? Seria ele injusto e vingativo?
Em primeiro lugar, precisamos saber quem eram os cananeus que foram destruídos sem piedade. Aqui é um grupo de pessoas que o Antigo Testamento ele retrata, chamado ali, que morava em Canaã, né, os cananeus, e que essas pessoas, elas tinham um comportamento aqui, que o livro vai falar sobre isso, que era terrível, e que Deus, nessa ocasião, mandou exterminar essa nação. No livro de Levítico, encontramos uma advertência que Deus fez a Israel antes de entrar na terra prometida. Diz assim: não façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Está lá em Levítico 18, versículo 3. E o que Israel não devia praticar? Todo o restante do capítulo apresenta as mais diversas perversões, depravações e desvios de conduta que os habitantes de Canaã praticavam. Ainda hoje, descobertas arqueológicas revelam artefatos que expressam a cultura depravada dos cananeus. Aquele povo tinha rejeitado completamente o Deus Criador. Na verdade, Deus teve muita paciência. O registro bíblico diz que a primeira vez que o Senhor prometeu a terra de Canaã para Israel foi quando Abraão ainda estava vivo. Naquela ocasião, Deus disse a Abraão: você irá para junto de seus pais em paz. Quer dizer, vai morrer, né? Em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Está lá em Gênesis do capítulo 15, versículos 15 e 16. Então, Deus tem um tempo de tolerância que Deus dá ali para as pessoas ímpias, pecadoras, né, para elas poderem se converter. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Deus vai dando a oportunidade. Só que tem um momento que Deus tem que agir, né? E quando Deus está agindo, muitas pessoas olham assim, Deus agindo e não compreende, né? Fica daí questionando. Você percebe que apesar da vida licenciosa de pecado, né, e libertina dos cananeus, e o fato de não terem se importado com Deus, ainda assim, na perspectiva divina, a medida de sua iniquidade não se havia enchido? Infelizmente, o povo de Canaã não aceitou a salvação. No mundo habitado daqueles dias, eles se tornaram uma espécie de gangrena moral. Gangrena, né, uma doença, quando ali está a perna, às vezes acontece na perna, começa o sangue se acumular ali e aquele corpo vai morrer se não amputar aquela parte do corpo que está gangrenado, né? Então, algumas sociedades às vezes também apresentam esse tipo de modo de agir, né, que se não forem cortar, se Deus não agir, eles vão contaminar o resto, assim, né? Deus viu que era preciso amputar a perna para salvar o corpo, mas teve paciência. Esperou, aguardou até o último instante, mas havia chegado o momento em que, se aquilo não tivesse fim, toda a humanidade seria consumida pela violência e depravação. Deus havia feito o mesmo antes, na época do dilúvio. Esperou, suplicou, chamou, mas o livro do Gênesis afirma que o pensamento dos homens era constantemente mau. E foi preciso que o dilúvio viesse para salvar o remanescente fiel, formado por Noé e sua família. Destruição, uma escolha pessoal, é o subtítulo aqui. 430 anos depois de a promessa ter sido feita, finalmente havia chegado o dia do acerto de contas. Na realidade, a morte e a destruição dos ímpios não são um castigo que vem de Deus. Essa é uma escolha do próprio pecador. Deus derrama a sua ira contra o pecado, não contra o ser humano. Aqueles que morrem são os que não quiseram deixar o pecado. A destruição final é uma opção humana. Só para, mesmo assim, às vezes dá a impressão assim que é meio difícil a gente entender essa parte, mas talvez uma forma da gente compreender assim, o mal por si só ele se destrói, só que ele não se destrói sozinho. Se a pessoa que resolver fazer as coisas erradas, ela se destruir sozinha, não seria tão ruim, Deus poderia deixar ela própria se destruir. O problema é que ela vai destruindo as pessoas que estão próximas dela. Por exemplo, os cananeus, eles faziam sacrifício de crianças, ofereciam em sacrifício ali as crianças, botavam as crianças vivas ali sobre os deuses ali, que botava fogo dentro do deus, ele ficava incandescente, e nos braços assim, colocava ali, as crianças ficavam gritando ali nos braços ali, pegando fogo. Então assim, eles faziam coisas depravadas, terríveis.
Então, isso aí é para a gente ter uma noção, só que a Bíblia talvez não descreva todos esses detalhes, então isso faz com que a gente, às vezes, até fique julgando a Deus de forma equivocada. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Quer dizer, esse é o desejo de Deus, é que as pessoas não sejam destruídas, mas que elas se convertam, que elas mudem o modo de agir, porque é um modo de agir destrutivo, não só para elas, mas para quem estiver perto, vai destruindo. Está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. É um texto que é importante você marcar na tua Bíblia. Com isso em mente, voltemos agora ao livro do Apocalipse e a pergunta: Deus mudou? Veja como João descreve o Senhor Jesus por ocasião de sua segunda vinda. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Está lá em Apocalipse 19, versículo 11. Aqui está de volta o Deus guerreiro. Ele julga e combate com justiça. Justiça não é dar razão a quem está errado, é dar a cada um a sua recompensa. Em um tribunal, o inocente deve ser justificado e liberto, o culpado deve ser condenado e preso. Essa é a verdadeira justiça. Eu quero complementar esse pensamento aqui do autor, mostrando assim que todos nós somos pecadores. Ninguém merece a justiça no sentido assim de ir para o céu. Ninguém merece. Todos nós somos pecadores. A diferença está em que eu posso aceitar a justiça de Cristo ou eu posso rejeitar. Quando Deus oferece a justiça de Cristo para a minha vida e eu rejeito, aí eu sou condenado por causa dos meus pecados. Mas eu tive a oportunidade de me libertar desses pecados, eu não quis. Agora, Deus, ele, quando fala da Bíblia dos justos que vão para o céu, não são pessoas que não pecaram, né, santos impecáveis, não é isso. Mas são pessoas que aceitaram esse presente que é a salvação que Deus ele quer proporcionar para cada pessoa. Deus quer nos salvar. Ele sabe que ninguém merece, mas quem aceita a salvação, recebe a salvação. É considerado justo por Deus, apesar de não ser. É a longanimidade, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus em que vai proporcionar essa justiça na vida da pessoa. A justiça de Cristo ela é colocada como uma roupa, um manto é colocado sobre mim. Os 7 últimos flagelos. Então só vai ser destruído, só vai passar pelas pragas quem não quer saber de Deus, quem não aceita o perdão de Deus. Porque Deus ele quer perdoar, mas tem gente que não quer saber do perdão, ou só quer saber assim só de boca para fora, né? Vamos lá. Os 7 últimos flagelos, 7 últimas pragas. Essas são cenas da volta de Cristo. Antes disso acontecer, o mundo será testemunha dos 7 últimos flagelos da humanidade. João os descreve dessa maneira. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Está lá em Apocalipse 16, o versículo 1. Esses são os 7 flagelos. Então, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras, né, feridas, né? Úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Está lá no verso 2. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue como de um morto e morreu todo ser vivo que havia no mar. Imagina, né? Que coisa catastrófica, coisa terrível, né? Está lá no versículo 3, capítulo 16, né? Capítulo 16, verso 3 ali. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes da água e eles se transformaram em sangue, está lá no verso 4. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Versos 8 e 9. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Por isso que essas pessoas
vão passar por essa situação. Esse é o estágio que elas se encontram. Não se arrepende mais, quer fazer a coisa errada e ainda continua. Isso aqui está no verso 10 e 11. O sexto flagelo será analisado no próximo capítulo. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E a voz forte saiu do santuário. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, imagina uma chuva de pedra de mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Está lá no verso 17 até o verso 21. Você pode imaginar o cataclismo mundial que tomará conta desse planeta quando tudo isso acontecer? Eu transcrevi os flagelos exatamente como estão descritos na Bíblia, pois a minha intenção não é enfatizar as tragédias que se aproximam. O meu propósito é fazer com que você medite nos momentos solenes que este mundo vive, embora milhões de pessoas nem percebam isso. Então, não adianta a gente querer esconder, dizer que não vai ter pragas, que não vai ter flagelos, vai ter, né? Serão terríveis, mas só vai sofrer quem quiser viver daquela forma, né? Forma errada. Não quiser aceitar o perdão de Deus, não quiser aceitar Jesus como Salvador, né? Os últimos momentos de espera. O tempo é curto. Assim como no passado, Deus está esperando há muito tempo. Estamos próximos dos eventos finais. Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está lá em 2 Pedro 3, verso 9. Como vimos no capítulo anterior desse livro, o que retém os ventos de destruição descritos em Apocalipse 7 é a misericórdia de Deus, que espera até que seu povo seja selado. Mas por que os anjos não devem começar a destruição até que os servos de Deus tenham sido selados? Por quê? A lógica é clara. O selo de Deus será a proteção deles. Os flagelos não tocarão a vida dos selados. Quem tiver recebido o selo de Deus não vai passar pelas pragas. As pragas vão ser dadas para as pessoas que receberem a marca da besta. Lembre-se de que o primeiro flagelo cai sobre as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Está lá em Apocalipse 16, versículo 2. Nesses dias, Deus está chamando seus filhos. Ele quer colocar em cada ser humano o seu selo para identificá-lo e protegê-lo dos flagelos que sobrevirão violentamente no dia da cólera de Deus. Vez por outro, alguém às vezes pega algum evento que está acontecendo e diz: olha, isso aqui é uma das pragas do Apocalipse que está... Não. Vai ter um momento ali e vai ser terrível. Já vai ser no fim de tudo, né? Vai ser, antes disso, vai ter o selamento. A pessoa vai estar recebendo ou o selo de Deus ou a marca da besta. Antes disso aí, antes de começar as pragas. Aí quando começar a cair as pragas, aí não tem mais volta. Aí já é o fim de tudo mesmo. Sangue na porta do coração. No Antigo Testamento, encontramos muitos relatos da proteção de Deus sobre os que o buscam. Desde a queda da humanidade, a figura do Cordeiro se destaca nitidamente como o personagem central das Escrituras e aponta para o sangue do Cordeiro de Deus, derramado para limpar os pecados do mundo. Não existe salvação sem sangue. Não existe graça sem Cordeiro. Graça é um presente, né, que Deus quer nos conceder. É algo que nós não merecemos. Mas não existe sem o Cordeiro. Precisa o Cordeiro. O Cordeiro precisa ser morto. Lembra da Páscoa? Né? Esse é o sentido da Páscoa. A segurança dos primogênitos de Israel, por ocasião da Páscoa, essa festa lá do Antigo Testamento, não estava
no fato de pertencer ao povo de Deus. Não bastava pertencer ao povo. O israelita que não pintasse sua porta com as umbrais da porta ali, né, o marco, né, com o sangue do cordeiro, enfrentaria a morte em seu lar. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 a 23. No que se refere a nós, não é o fato de participarmos de rituais que garante nossa salvação. Não é o batismo que nos salva. Nossa única esperança está no cordeiro. Muitos israelitas sacrificaram o cordeiro naquele dia, mas, se não tivesse obedecido à ordem de Deus e pintado os umbrais da porta com o sangue, quando o anjo destruidor aparecesse à meia-noite, seus primogênitos, filho mais velho, teriam morrido. A morte do cordeiro não tem valor se o sangue não for aplicado. A experiência pessoal do cristão. Se você não aplicar o sangue purificador de Cristo sobre a sua vida, não adianta você fazer parte de qualquer igreja que seja. Não adianta. Você precisa receber o sangue purificador de Cristo. É preciso acreditar no Cordeiro, mas é preciso também ser fiel à palavra de Deus e pintar a porta do coração com o sangue. Eles tinham que obedecer. Era uma coisa tão simples, passar o sangue ali na porta, ali, né? Nas umbrais, no marco da porta. Era uma coisa muito simples, mas tinha que obedecer. Em relação às coisas de Deus é assim. Tem que obedecer também aquilo que Deus pede para a gente fazer. Quando os flagelos caíram sobre esse mundo, muita gente se perderá acreditando na Bíblia e na igreja, simplesmente porque não viveu em comunhão com Cristo, nem se arrependeu verdadeiramente de seus pecados. Acreditar é bom, mas não basta. Conhecer a doutrina é preciso, mas não é suficiente. O sangue tem que estar aplicado de forma pessoal, na experiência do cristão, por meio de uma experiência de contrição, né? Arrependimento e perdão. O grande dia está chegando, o céu e a terra estão estremecidos. As águas do mar não poderão mais ser contidas nos oceanos. Cristo virá e nesse dia haverá somente dois grupos de pessoas. Os que com fé se aproximaram do sangue do Cordeiro e foram leais a Deus, e os que desprezaram a oferta divina e desobedeceram a sua palavra. Então Deus faz a nós, aqui para encerrarmos aqui o capítulo número 8, um convite de amor. Diz assim: Deus nunca destrói nada sem antes assinalar os seus servos. Ele os identificou no Êxodo, lá no livro do Êxodo, né, na saída lá do Egito, e os está selando também em nossos dias. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas era o símbolo do sangue de Jesus. Um dia, ele morreu na cruz do Calvário, e seu sangue foi derramado para salvar a humanidade. Era o cumprimento do sacrifício dos cordeiros do Antigo Testamento, que apontava para o sacrifício maior que aconteceria no Calvário. A Bíblia declara abertamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Todo que nele crê, isso é o que realmente importa. Você pode ter vivido a vida toda longe de Cristo, mas se nesse momento abrir o coração e crer, certamente o Senhor Jesus o aceitará. Não há passado que ele não possa perdoar. Não existe vida que ele não possa transformar. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, está lá em Hebreus 3, 7 e 8. Esse é o convite de Deus para você. Qual é a sua resposta? Isso é uma coisa para você pensar e você tem que tomar a sua decisão. Faça aí na sua casa uma oração entregando a sua vida para Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Quero, ó Deus, que o teu sangue perdoador possa realmente purificar a minha vida. Abençoa, Deus, que eu possa estar entre os salvos, que eu possa também ser obediente e viver de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.